Pessoal, Resident Evil Code Veronica está muito próximo de ser lançado, um anúncio que vai surgir nos próximos meses aí, agora de 2026, com um lançamento previsto para 2027, afirmando já os próprios insiders. Claire com mais tela, Wesker, luta total, vamos falar tudo nesse vídeo de hoje, vamos lá. Gente, a Capcom tá cozinhando isso desde 2022, tudo na Re-Engine, que é esse motor gráfico que a Capcom tá usando, que por sinal é um dos melhores motográficos que eu já vi. E com um orçamento bem grande, igual ao de Resident Evil 4. A gente tá vendo também que já teve a confirmação de que vai ser com os próprios diretores do próprio Resident Evil 2 e do Resident Evil 4 Remake. E a gente viu também que o estágio do próprio Code Veronica está muito avançado, pessoal. E também o próprio Insider Dusk Golem reforçou totalmente de que nada vai ser cortado, ou seja, vai estar tudo bonitinho ali no próprio jogo agora. Ou seja, vai ser uma expansão total. Muita gente também está discutindo sobre isso e o próprio Insider afirma pra gente que o jogo vai ser lançado no primeiro semestre de 2027 e também tendo anúncios muito próximos também do Resident Evil 0 em 2028, ou seja, pro lançamento do jogo será em 2028. Sem nada oficial da Capcom ainda, mas insiders com 90% de precisão mostram isso. E a gente vê que o próprio Dusk Golem, ele acerta muita coisa, né? Só que aí que tá. Agora eles estão falando justamente sobre a questão da própria Rockford e também o próprio mapa no geral de Resident Evil Code Veronica 100% sombria, mais sombria do que o próprio jogo original. O jogo original a gente já viu uma vibe muito sombria, mas nesse estará absurdamente sombria, ou seja, focando totalmente no survival horror e também no lado atmosférico sombrio do jogo. A gente sabe que Resident Evil Code Veronica, gente, é um jogo extremamente sombrio. A gente vê que tem uma partezinha ali no início ali de ação e depois, gente, é o próprio survival horror e 100% escuridão, ou seja, não no sentido de ser escuro o jogo, né? Mas no sentido de ser totalmente sombrio. Agora, os elementos que não podem faltar, justamente conteúdo 100% preservado, zero cortes, como já foi confirmado pelo próprio Insider, que não vai ter nenhum tipo de corte no jogo. A ilha e todos os inimigos e também, claro, os puzzles originais também devem ficar, ou no caso, reestruturar eles em alguns lugares, colocando, na verdade, até outros que ficam cada vez maiores, ou seja, manter os que já tem e podendo também até acrescentar mais puzzles. Não como aconteceu lá no Resident Evil 3, que teve muita coisa que foi capada do jogo, né? Infelizmente. Outra coisa também é o Chris Redfield, 100%. No original, ele era uma parte mais secundária do jogo. E sim, é justo. Mas aqui, o tempo de tela dele, na verdade, pode ser dobrado. Não tanto quanto da Claire, porque a gente já viu que a Claire vai ter mais tempo de tela nesse jogo, claro, obviamente, porque o jogo é praticamente dela, mas a gente também quer um tempo bacana de tela do próprio Chris, não só com cutscenes, mas também com a gameplay. Claire vai ser a prota total do jogo, né, gente? Protagonista principal intacta, mas com a profundidade narrativa que a gente vai ver agora no próprio Resident Evil Code Veronica. A gente já viu que no original tinha uma profundidade narrativa bem grande dela, só que como as reimaginações dos remakes de Resident Evil, acredito que eles não vão, né, reimaginar a Claire nesse jogo, né, pelo menos eu espero que não, mas deixando a história mais profunda. Como a gente viu que vai ter a reimaginação do próprio Steve, que ao meu ver precisa sim ser modificado, ser reimaginado. Como o personagem vai ser reimaginado, né, o próprio Steve, a gente vai ter possivelmente uma mudança na questão narrativa do jogo. Ou seja, será que vai ter essa questão? Acredito que a Capcom não deva aprofundar tanto naquela questão do próprio Steve se apaixonar pela Claire durante os eventos do próprio Resident Evil Code Veronica. Talvez nessa parte esteja um pouco mais profunda, não no sentido do próprio Steve estar assim, né, de querer, mas de não ser, né, como ele era no original. Ou seja, eles vão dar uma minimizada nisso. Eu realmente não sei como que a Capcom deve fazer dessa forma. Pode ser até que a Capcom remova essa questão do romance que tinha do Steve com a Claire nessa parte, talvez. Com essa parte mais aprofundada do Steve, talvez ele mude um pouco seus ideais. E talvez durante a gameplay ele não veja a Claire como um par romântico. Sendo bem sincero, pra mim essa parte eles poderiam até tirar, né? Eu acho que não faria tanto sentido assim, porque realmente o Steve, ele era um personagem muito difícil de se lidar na própria história, né? Mas talvez, como eu disse, a Capcom possa colocar isso de forma mais rasa. Só que, como eu disse, o personagem
personagem ele vai estar de forma mais profunda, vão mudar até mesmo a personalidade do próprio Steve. Então eu acredito que se a Capcom colocar essa paixão do Steve ali durante os eventos do jogo pela Claire, talvez seja, como eu disse, de forma mais rasa. Ou talvez, eu acredito nisso, né? Acredito que a Capcom possa até remover isso. Mas como a Capcom não quer cortar nada, então eu acho que eles vão colocar isso, mas como eu disse, de forma mais suave, porque o personagem está mais profundo. Não está mais como era no original. Ainda bem. Outra coisa também, gente, são os bosses reimaginados. Alexa Ashford como fases novas, talvez até mais gore, naquele time ali que foi no Resident Evil 2 Remake, ou até mesmo no próprio Resident Evil Requiem. O Wesker pode até ganhar um plot maior, talvez eles possam até expandir. Isso honra completamente a lore do próprio jogo lá antigo e ao mesmo tempo dá uma modernizada para os anos ali, os anos agora de 2026, para o ano que vem. E claro, a Claire em foco. Justamente, a Claire ganha mais tempo de tela. Inclusive, isso foi um rumor muito recente, tá, pessoal? Outra coisa também vai ser a primeira vez que nós vamos ver a Claire com parries. Ou seja, os parries que a gente viu no próprio Leon, talvez na Claire seja nesse mesmo time, já que ela já manja um pouco mais da arma, né, como a gente viu também no próprio Resident Evil 2, já vai ter essa evolução da própria personagem. Acredito eu que os parries dela vai estar né, bem parecidos, na verdade, com o do Leon. Outra coisa também vai ter a furtividade um pouco mais pesada e um tom de terror completamente puro. Acredito eu que não vai ter ação leve, tá? E outros rumores, gente, que tá muito forte isso, é de um mundo semi-aberto, ou seja, justamente na parte da ilha de Rockford, exclusivo justamente para a própria Claire, ou seja, usar a moto da Claire para explorar livremente aquela parte do mapa. Mas, como eu disse, um mundo semi-aberto. É um rumor? É um rumor. Mas admito que seria interessante. Eu gostaria de ver isso. Justamente para a gente poder coletar alguns itens, como a gente viu também levemente, como foi ali no Resident Evil 4, né? Que a gente viu, a gente podia usar o barco ali livremente em algum certo ponto. Só que, claro, era uma parte muito pequena, que o jogo ainda assim focava mais na linearidade do jogo. Só que aqui vai ser maior. Justamente a ilha vai estar mais disponível para você, sem backtrackings, e você pode livremente coletar seus itens. Uma sequência de eventos grande, mas sem remover absolutamente nada. Mas por quê? Justamente porque conecta melhor a lore do pós-Resident Evil 2 com Claire, justamente focando exclusivamente nela. Ou seja, Claire seria a base total da mente, sábia, coração, barra os músculos do socador de pedra Chris. Isso. Ou seja, equilíbrio. Mudanças na gameplay. Um mundo semi-aberto em Rockford, justamente como eu falei, para explorar justamente a ilha. Mas como eu disse, gente, são rumores, tá? Lembre-se bem sempre disso. Gore e, claro, as IAs dos zumbis e outros personagens ali que foram aparecer também vão estar muito mais aprimorado, como a gente viu no Resident Evil 9, tá? Acredito eu que vai estar 100% realista, cara, no pique de Resident Evil Requiem. Se manter isso aí, cara, vai ficar muito show, porque sim, os zumbis de Resident Evil 9, cara, são top demais. E acredito que esses do Resident Evil Code Verônica também vão estar no mesmo time. O Wesker vai estar muito mais insano nesse jogo, eles vão dar uma explorada muito grande nele, então espere um grande desenvolvimento do personagem aqui, tá? Eles não vão poupar esforços quando se trata do Wesker, né, expandir o próprio personagem. Como eu tô falando, os remakes, eles estão expandindo muito mais a lore dos personagens. A gente viu que lá no original, a Ashley, ela tinha já uma vibe, a gente sabia, conhecia bem a personagem em si, só que a gente vê que nos remakes eles aprofundaram muito mais a personagem, fazendo até quem não gostava nada da Claire não, eu digo da Ashley, acaba gostando demais da Ashley no Resident Evil 4 agora Remake. Ou seja, cara, a Claire original era uma personagem da hora, né? Eu gostava dela, mas sem dúvida a do Remake superou em todas as partes. Então, os remakes eles estão fazendo um trabalho muito bom com relação ao desenvolvimento dos personagens, ou seja, dando mais profundidade a eles. E é isso também que vão fazer com o Steve, tá? Outra coisa também são as estruturas fluidas, sem secções lineares e outros personagens também, como alguns bosses especificamente também a Alexia, pode ganhar até uma arena maior pra gente poder duelar, né? Algo até semelhante como foi com o Nemesis numa parte específica ali, onde você enfrenta ela, ele no caso, numa parte bem grande ali do Resident Evil 3. Como eu disse, não vai ser mundo aberto, tá, gente? E sim, a resposta é que vai ser maior do que o Resident Evil 4, tá? Mas é isso, gente. O anúncio agora vai estar previsto para esse ano de 2026. O ano de 2026, 2027, cara, vai ser o ano da Claire. Wesker insanamente grande nesse jogo, um mundo semi-aberto inovador
E isso tá totalmente dando destaque para o Resident Evil, a franquia Resident Evil, justamente deixando o Resident Evil Code Verônica com esse toque mais moderno para os jogos atuais. Se a Capcom acertar nesse jogo, e eu acredito fielmente, eu acredito muito que eles vão acertar sim, principalmente com essa notícia de que não vai ter nenhum corte, cara, já foi 1000 pontos, então pode esperar que vai ser o pico dos remakers. Mas diz aí,